convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo de número 19. 2 Reis, capítulo 19. A partir do verso 14. São poucos versos, versos 14 a 19. 2 Reis 19 e 14 a 19. A oração de Ezequias. Todos já abriram? Abra sua Bíblia e depois da leitura a mantenha aberta para que você possa acompanhar a exposição bíblica. Nos diz assim então a palavra do Senhor nosso Deus: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Vamos orar? Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, clamamos ao Senhor nesta hora, Pai, pedindo a Ti que use de misericórdia para conosco e fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Tu conheces a vida, a história, as lutas de cada um dos meus irmãos, daqueles que puderam chegar até aqui nesta noite e daqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Tu que conheces, portanto, os corações e a vida de cada um, eu peço-te, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o Senhor esteja falando a cada coração, que a Tua palavra possa chegar a cada coração, promovendo transformações, abençoando a todas estas vidas, Senhor. Nos faça entender a Tua palavra, guardar a Tua palavra, e pela ação do Teu Espírito Santo, sermos edificados na Tua palavra. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Ó Pai querido, é a oração que fazemos no nome amado de Jesus. Amém. Queridos, uma das grandes verdades que nós aprendemos através de um discipulado sério é de que nós, apesar de sermos ou termos sido alcançados pela bendita graça de Deus, de termos a nossa vida transformada, de pertencermos à igreja do Senhor, de sermos tementes a Deus, mas que todos nós igualmente estamos sujeitos a problemas. Todos nós passamos por situações extremamente delicadas. Muitos de nós aqui, por conta da situação talvez vivenciada, pensou que estava tudo acabado. Talvez foi aquele momento que você disse: eu não sei mais o que fazer.
eu estou sofrendo duras ameaças, o meu coração não resiste mais à pressão, a minha mente, ela está povoada por maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, eu não sei mais o que fazer da minha própria vida, e isso apesar de ser crente, apesar de professar a fé em Cristo Jesus, apesar de conhecer a palavra de Deus, apesar muitas vezes de estar frequentando, eu diria até de forma assídua, aos cultos da sua igreja, mas a despeito de tudo isso, tantas vezes o impacto das situações aflitivas causam em nós pânico, desespero e angústia. Mas temos aprendido também de que nada, absolutamente nada, poderá mudar aquilo que Deus já decidiu a nosso respeito. Nada, nem ninguém poderá roubar de nós aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Somos guardados, somos amados eternamente pelo Senhor. E as Escrituras têm tantas histórias de homens que, a despeito da sua experiência com Deus, a despeito da função tão importante que exerciam no meio do povo do Senhor, passaram por momentos de grandes turbulências. Eu pergunto, o que nós fazemos nessa hora? Você teria condições de aconselhar alguém que chegasse para você e dissesse: olha, eu não sei o que fazer, minha vida está um caos, a minha família está sendo destruída, meu coração está profundamente ferido, eu não consigo dormir, não consigo me alimentar direito, estou sofrendo duras ameaças, e eu não sei como lidar com tudo isso, eu não sei o que fazer. O que você teria para me dizer? Você já passou por isso? Qual o conselho que você me dá? Talvez a gente não tenha exatamente o que dizer em determinados momentos em que irmãos queridos nossos estão vivendo, mas a palavra de Deus tem para nós sempre algo especial a nos dizer, e por isso nós temos que voltar sempre os nossos olhos para a palavra, porque irmãos, através dela que nós somos alimentados, e através dela que as feridas da nossa alma são curadas, e através dela que nós somos corrigidos, instruídos e abençoados pelo Senhor. O texto que nós lemos é um recorte muito pequenino da história do rei Josias e do povo de Judá. É um recorte muito pequeno da história do povo de Deus. E quando eu uso essa expressão povo de Deus, eu me refiro ao povo com quem Deus estabeleceu uma aliança eterna, um povo com quem Deus acolheu, um povo que durante séculos foi guardado, instruído e abençoado por Deus, e ainda assim nos nossos dias acontece também. Essa história retrata um pequeno recorte da vida do rei Ezequias e do povo de Deus, mais especificamente em Judá. O nome Ezequias significa Deus é a minha força. Guardem isso. Deus é a minha força. A gente pode pensar que alguém com um nome assim, e tendo Deus como a sua força, não vai fraquejar jamais. É alguém com esse nome que pode enfrentar lutas a qualquer momento e sair vencedor, porque afinal de contas, Deus é a sua força. Ora, é um raciocínio lógico muito simples. Se Deus é a minha força, e se Deus ele é o Todo-Poderoso, então eu não tenho por que temer, eu não tenho por que me apavorar, eu não tenho por que me deixar tomar, invadir
pela angústia, me desesperar, porque Deus, Ele é a minha força. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. E ele reinou em Judá por 29 anos. Então, durante esse período extenso de 29 anos, Ezequias foi o rei de Judá. Ele era filho de Acás, que foi um outro rei. O interessante na história de Ezequias, porque ele é tido como um bom rei, um rei que andou segundo a vontade de Deus. Mas o seu pai era de uma conduta reprovável. Isso nos faz logo entender que ele não teve uma boa ascendência, que ele não foi muito bem instruído, porque ele não somente deixou de ouvir bons conselhos e boas instruções do pai, mas como ele testemunhou a má conduta daquele que lhe dera a luz, que foi o responsável por ele existir. E não há algo mais terrível para alguém do que ser mal instruído na vida. Não há nada pior para alguém do que não ter uma boa instrução religiosa, uma boa instrução cristã dentro da sua família. Mas é incrível que, a despeito disso também, dessa dura realidade na vida de muita gente, Deus, ele vai ao encontro daqueles que são improváveis. Por isso mesmo, na vida de muitas famílias que andam completamente afastadas do Senhor, você vê se levantar no meio daquela família homens e mulheres de Deus, homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor, que vão caminhar numa linha comportamental completamente distinta daqueles que lhe deram a luz, dos seus pais, dos seus irmãos, pessoas que se destacam pela seriedade, pelo temor e pelo amor ao Senhor. O fato que, apesar de que Ezequias era um homem que procurava acertar, e Deus fez prosperar o seu povo no período em que ele foi rei, mas nem tudo na vida dele foi tranquilo. Ele enfrentou muitas lutas. E nos seus dias surgiu um homem, rei da Assíria, chamado Senaqueribe, rei da Assíria. Um homem que se levantou como uma séria e uma das maiores ameaças contra o povo de Deus. E Senaqueribe era um rei valentão, vamos assim usar essa expressão. Era alguém que se gabava das suas conquistas, que se gabava das vitórias que ele obteve através das pelejas militares que ele travou com outros povos. E ele ameaçava as nações circunvizinhas, dizendo: olha o que eu fiz com o rei fulano de tal, com o rei ciclano, beltrano, não dei chance para eles, eles foram destruídos, foram mortos. Os povos tinham um pavor muito grande. E o povo de Judá também ficou assustado. Afinal de contas, mais ou menos por volta do ano 74, os assírios, eles conquistaram o reino do norte, Israel, e levaram cativos muitas pessoas. Aquilo foi algo triste, algo tremendo. E os nossos irmãos de Israel, agora da parte de Judá, na parte sul, já sabiam disso. Ezequias recebe uma carta, ele é notificado, Senaqueribe estava chegando. Senaqueribe mandou dizer: olha, eu estou chegando, e eu vou arrasar tudo. E disse ao povo: quem Ezequias pensa que esse Deus é? Eles se confiam em quem? Em quem, afinal de contas, Ezequias está confiando? Eu já sei. Ele está confiando no rei do Egito, em Faraó do Egito. Ele confia na potência do exército do Egito. Não representa absolutamente nada para mim. Eu tenho a força, eu tenho o poder, eu tenho o domínio,
Eu tenho todo um currículo de destruição. E o povo assírio, o exército assírio, era, na verdade, naqueles dias, o maior exército existente. O povo assírio era crudelíssimo, terrível. E a notícia chegou a Ezequias. Agora, irmãos, não é fácil compreender o que passou no coração daquele homem. Não é difícil, aliás, compreender o que passou no coração dele. Ele era rei, sim, ele era o rei, mas ele era um homem. Ele era rei, mas ele não passava de um mortal. E muitas vezes nós achamos que aqueles que nos lideram, simplesmente por conta da sua patente eclesiástica, das funções que exercem, eles são mais fortes, quem sabe até muito mais resistentes, ou não estão sujeitos a ataques. Lé do engano. Todos nós enfrentamos lutas. Os homens que são os cabeças do lares, eu falo a você, meu irmão, você que está me ouvindo e me vendo agora, quantas vezes você não foi para a cama preocupado com a sua família, por saber que você é o provedor, por saber que você é exatamente aquele que deve cuidar e guardar da sua casa, e você preocupado por conta de uma ameaça, quem sabe, de desemprego. Fazer o quê? O inimigo está se avizinhando, o problema está se levantando, e você não pode passar a sua tristeza, a sua preocupação, muitas vezes, para os seus filhos, para a sua esposa. O que fazer nessa hora? Quantas igrejas não estão assim, passando por dificuldades? Quantos pastores não estão ali na solidão, sofrendo, sem saber exatamente como lidar com certas situações, e sem poder compartilhar com alguém, com medo, com receio? É um quadro triste. O texto começa dizendo: tendo Ezequias o rei recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Ele recebeu a carta e ele lê a carta. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele não teve uma outra alternativa. Naquele momento difícil, ele busca o caminho correto para lidar com a situação. Diz o texto que ele vai à casa do Senhor, ele lê a carta, recebe o impacto daquilo, e agora ele vai buscar o Senhor. E ele chega ali na presença do Senhor, e o texto diz que ele vai então colocar aquela carta diante do Senhor. É como se dissesse: olha aqui, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, olha aqui, Senhor, o que eu recebi. Tu está vendo aqui, Senhor? Olha aí, olha a ameaça de Senaqueribe, Senhor. Olha o que ele está querendo fazer, Senhor. Ele está vindo furioso, Senhor. E agora? O que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Facilmente e claramente nós compreendemos o que devemos fazer, porque aqui há uma orientação. Devemos fazer o que ele fez, independentemente do impacto que você recebeu, independentemente do sofrimento que você está passando, independentemente da pressão que está vindo sobre a sua mente, o seu coração, a tua vida. Não existe um outro caminho mais seguro, um caminho mais correto. É colocar tudo isso aos pés do Senhor, é ir para a presença de Deus e depositar tudo isso nas mãos do Senhor, é entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor. É como ele fez. Ele leu a carta, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a, isto é, ele estendeu a carta, ele abriu a carta, ele não escondeu nada, ele colocou tudo na presença de Deus. Esse é o caminho, abrir o nosso coração. Temos acesso aos santos dos santos por conta do que Cristo fez por nós. Podemos nos apresentar diante de Deus e abrir o nosso coração e revelar
tudo aquilo que vai dentro dele para o Senhor. Não tem medo de dizer para Deus que você está com medo. Não tem medo de dizer: Senhor, eu estou me sentindo um covarde, eu sou fraco, Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, a tristeza tem tomado conta da minha vida. Eu não controlo os pensamentos que chegam à minha mente. Eles estão me oprimindo, exercendo um domínio muito grande sobre a minha vida. Esse é o sentido de entregar. Ele entregou não somente a carta, mas toda aquela situação constrangedora, ele deposita nas mãos do Senhor. Concluímos de forma tão fácil que nós devemos, a exemplo de Ezequias, orar ao Senhor em meio às ameaças que nós sofremos. Nós devemos orar ao Senhor em meio a todas as ameaças que nós temos sofrido, aos inimigos que estão tentando roubar de nós a nossa alegria, aos problemas que têm nos sufocado, roubado o nosso sono e a nossa paz. Nós devemos orar ao Senhor. Mas se levanta uma questão aqui. Nós sabemos que devemos orar, que precisamos orar, mas a pergunta é: como orar? Como é isso? Como isso funciona? Temos ouvido falar muito sobre oração. Nós sabemos muito sobre oração, mas nem sempre nós oramos como deveríamos. Nós vamos ver aqui algumas coisas que são indispensáveis para nós diante desses momentos. Eu levo essa palavra para você, meu irmão, você que está aqui presente, você que está nos acompanhando agora através das redes sociais. Se o teu coração tem andado assim, se você tem se sentido ameaçado, estão tentando roubar a tua paz, a tua segurança, aquela maneira de enxergar a vida de uma forma, eu não diria otimista propriamente, mas enxergar a vida de uma forma esperançosa. Tem faltado brilho nos teus olhos, sorriso nos teus lábios, tem faltado ânimo para você. Você tem que orar e buscar a Deus. Agora faça como fez Ezequias. Orar sabendo a quem nos dirigimos. Nós precisamos orar a Deus, mas muito conscientes, sabedores de quem, na verdade, Ele é. Muitas vezes oramos: Senhor, em nome de Jesus, amém, e tal, e o coração continua oprimido, porque muitas vezes nós estamos orando a alguém que nós não conhecemos perfeitamente, não sabemos exatamente quem é. E aqui, no verso 15, ele diz, o texto diz, e orou, olha o que diz o texto, no caso Ezequias, e orou perante o Senhor, dizendo, vamos ver o que foi que ele disse: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Um versículo apenas, poucas linhas, poucas palavras, mas que diz muita coisa acerca desse a quem ele está clamando. Fala muito acerca do caráter daquele a quem ele está orando, fazendo o seu pedido. E ele começa dizendo então: ó Senhor, Deus de Israel. Irmãos, essa expressão diz muita coisa. Ó Senhor, a consciência que ele tinha de que, embora sendo ele
o rei, aquele que tinha poder e autoridade para tomar decisões importantes, mas ele sabia que acima dele tinha alguém a que ele chama de Senhor. Senhor é aquele que pode mandar, é aquele que tem o controle absoluto de toda e qualquer situação. E ele diz que esse Senhor é o Senhor de Israel. E essa é uma linguagem utilizada para falar acerca do Deus que estabeleceu um pacto com o seu povo. É o Deus do pacto. E o pacto é o eixo central da teologia reformada, de onde se fundamenta, de onde tudo gira em redor. É a teologia do pacto. Não é propriamente a soberania de Deus, ou a doutrina da predestinação, como alguns falam. Ela é fruto disso, desse entendimento de que esse Deus se relaciona conosco através das alianças que Ele fez. É um Deus que estabeleceu um pacto que jamais poderá ser quebrado. É algo tão sério que nem que eu e você decidamos quebrar esse pacto, nos afastar, nós não conseguiremos. Deus, Ele é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece, diz o texto, fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é algo muito profundo, e alguém pode dizer: então pronto, é fácil. Sabendo disso, eu posso viver da forma que eu quiser. Eu posso ser infiel porque meu Deus é fiel. Mas se você foi alcançado, se você é alguém com quem Deus estabeleceu uma aliança eterna, você jamais pensará assim. Esse pensamento não passa na cabeça de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Muito pelo contrário, quando ele peca, ele é conduzido ao arrependimento. E aqui Ezequias sabia que esse Deus a quem ele estava clamando é o Deus que havia estabelecido um pacto com o povo de Israel. Por pior que fosse a circunstância, por pior que fosse o inimigo, mas aquele pacto não seria quebrado. Deus continuaria sendo o Deus de Israel. A nossa segurança repousa nisso, irmãos. A minha segurança como crente não repousa no fato de eu me esforçar para me manter firme no Senhor, mas repousa no fato de saber que o meu Deus não abre mão de mim, de que meu Deus me ama com amor eterno. E se eu me enveredo por caminhos tortuosos, Ele me conduzirá ao arrependimento. Sofrerei, mas Ele me buscará. E aqui Ezequias está orando a esse Deus, que é o Deus de Israel. É o Deus da eterna aliança, é o Deus do pacto, um pacto que foi estabelecido com um povo, é um pacto que não pode ser quebrado. Daí porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem vida, nem pecado, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos comprados, remidos por um alto preço, pertencemos ao Senhor. E agora, Ezequias está orando, e na sua oração, ele demonstra que conhece esse Deus. Ele diz: bem, eu sei que Deus é o Deus de Israel, é o Deus que nunca falhou e jamais falhará. Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer que ele está entronizado acima dos querubins. Esta expressão vai apontar para o Deus que é digno de toda adoração, o Deus que é digno de toda adoração. É os querubins que estavam ali no propiciatório, na tampa da arca. O Senhor estava para acima. É o Senhor que é digno de todo respeito, de toda adoração. E agora Ezequias tinha essa noção exata de quem é esse a quem ele estava se dirigindo. E ele diz mais: é o Deus de todos os reinos. Vejam só: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Reino fala de domínio. Todo reino tem seu rei, tem seus súditos.
Mas o que ele está dizendo é que, independentemente de cada reino tem o seu rei, ele está falando agora com alguém que tem o domínio sobre todos os reis da terra. É um Senhor absoluto que governa toda a história. E nada absolutamente acontece que fuja ao seu controle e ao seu conhecimento. Ezequias colocou aquela carta, mas Deus já sabia do que estava acontecendo. O Senhor sabia. A nação, o povo de Deus, se rebelou contra o Senhor, abandonou o Senhor. Tudo aquilo era consequência exatamente dos descaminhos do povo. Deus havia levantado, porque como Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis, Ele levantava os reis como chicote em suas mãos para conduzir o seu povo ao arrependimento. E agora Ezequias, na sua oração, ele fala para esse Deus. Ele sabia a quem ele estava se dirigindo. Era o Senhor que tinha o controle de tudo. Senaqueribe é rei, ele é valentão, ele é poderoso, ele é destruidor, ele manda, ele pode, mas tem alguém que manda mais do que ele. Tem alguém que tem o controle da vida dele nas suas mãos. É esse Deus que ele ora. E ele diz mais aqui, no verso 15: tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. E ele diz mais o quê? Tu fizestes os céus e a terra. Ele sabia que estava orando, falando com o Criador de todas as coisas, com aquele que teve o poder de trazer à existência todas as coisas, sem uma matéria-prima pré-existente. Disse Deus: haja luz, simplesmente houve luz, porque a palavra do Senhor tem poder. Ele é o Criador de todas as coisas. Então vejam que coisa maravilhosa. Aquele homem, no momento de grande turbulência, ele entra no templo, expõe o seu problema ao Senhor, ele ora ao Senhor, e ele demonstra saber exatamente quem é esse Senhor, quem é esse Deus. O Deus do pacto, é o Deus digno de toda adoração, é o Deus que tem o governo soberano sobre todas as nações, é o Deus criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Irmãos, é assim que assim é a nossa compreensão. Quando você se dirige a Deus em oração, você ora com essa consciência, você ora com essa certeza: eu vou buscar o meu Deus, eu vou colocar diante do seu altar, aos seus pés, eu vou colocar o meu fardo, a minha angústia, eu vou falar com o Deus soberano que tem um controle de todas as coisas, um Deus que me amou eternamente, que não vai abrir mão da minha vida jamais. É assim? Essa é a consciência que você tem? Talvez você não tenha falhado nisso, irmãos. Talvez você não se apresenta diante de Deus, coloca as tuas preces diante de Deus, mas de forma muito mecânica. E aí, por não confiar exatamente, até mesmo em você, no caso, saber que Deus pode responder a você, você tem que desesperadamente pedir que outras pessoas orem por você. Ô meu irmão, ore por mim, ore muito por mim. Não que seja errado pedir as orações, pelo contrário, irmãos, estou dizendo que muitas vezes nós falhamos nisso, deixamos de entender quem é aquele a quem nós estamos nos dirigindo. Devemos orar sabendo a quem nos dirigimos. Em segundo lugar, precisamos orar confiando que seremos ouvidos, Olha o que ele vai dizer no verso 16, acompanhe a leitura por gentileza. Ele diz assim, olha: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações, as suas nações e suas terras, e lançaram
no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então vejam que ele ora com uma confiança muito grande, porque ele sabia que esse a quem ele estava agora buscando era alguém que poderia contemplá-lo na sua dor, alguém que poderia vê-lo e alguém que poderia ouvi-lo. É uma linguagem naturalmente antropomórfica, porque você não pode imaginar o ouvido de Deus, o olho de Deus, mas ele usa essa expressão para que até nós possamos compreender. Então ele está dizendo que esse Deus a quem ele estava se dirigindo, ele é um Deus digno de toda a confiança, porque ele mantém os seus olhos abertos para nos ver. Então, lembrado da história, nós pregamos recentemente sobre a ressurreição do filho único da viúva de Naim. Os irmãos se lembram? Não faz muito tempo que nós pregamos aqui. Jesus ia entrando nessa pequena cidade com uma pequena multidão, de lá vinha uma outra multidão, transportando um corpo inerte, morto, num caixão aberto, que assim era utilizado. As duas multidões se encontram, Jesus daqui olha e contempla a mulher, a viúva, que estava enterrando agora o seu único filho, estava sepultando os seus sonhos, as suas esperanças. Ela não pede nada, talvez ela não tenha nem visto o Senhor, nem identificado o Senhor, mas o Senhor a viu, o Senhor percebeu o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, e antes mesmo que ela lhe pedisse algo, ou que alguém intercedesse em favor dela, Jesus mesmo se aproxima e ordena aquele menino: levanta-te, e o entrega vivo à sua mãe, devolvendo não somente o filho, mas devolvendo ela as suas esperanças. Ezequias podia confiar em Deus, ele podia verdadeiramente confiar, e por isso ele usa essas expressões aqui: inclina os ouvidos. Isso demonstra o cuidado que Deus tem com aquelas pessoas que buscam por Ele. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos orar direito, nós balbuciamos palavras. Muitas vezes as lágrimas nos tomam e você não consegue organizar uma oração. Não se aveste por isso, não se aperreie, não se desespere, porque Deus conhece a tua mente, o teu coração, a tua intenção, e Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima. Esse é o Senhor da Bíblia, é o Senhor revelado nas Escrituras de todos os tempos, não só lá atrás no Antigo, como no Novo Testamento. Há uma exposição muito clara de quem é Deus, do caráter de Deus, de como Deus age no meio do seu povo. Então nós precisamos orar ao Senhor, não somente sabendo quem Ele é, mas confiando verdadeiramente nele. É por isso que o salmista diz, no Salmo 37, verso 5, é um salmo que eu gosto muito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que mais? E o mais Ele fará. Entrega o teu caminho, confia nele, o mais Ele fará. A gente pode dizer: entrega, confia e espera, porque Ele é que fará, não é você. Espera. Mas a confiança está aí bem no meio. Entre a entrega e a espera tem a confiança, é confiar no Senhor verdadeiramente, nesse Deus que inclina os ouvidos para nos ouvir e que abre os seus olhos para ver o nosso problema, a nossa situação. Nós estamos na mira de Deus, os olhos do Senhor repousam, diz as Escrituras, sobre justos e injustos. Não há nada que se possa fazer escondido do Senhor. Como também não há nenhum sofrimento nosso, nenhuma angústia que o Senhor não conheça. Mesmo naqueles momentos que você está se sentindo sozinho, e não encontre alguém em que você possa abrir o seu coração, Deus está te percebendo ali, Deus está vendo você ali. Antes mesmo que você abra a boca para dizer algo,
Ele já conhece tudo aquilo que vai no teu coração. Ele sabe da tua dor, da tua angústia, do teu sofrimento. Ele confia no Senhor. Senaqueribe, como está no verso 17, poderia ser o grande valentão, comandante do maior e mais temido exército do mundo, mas fatalmente seria derrotado pelo próprio Deus. Porque não há ninguém que ouse se levantar contra o Senhor para não sofrer as sanções que partem dele. Triste coisas, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus irado. Então, Ezequias vai orar ao Senhor, não somente sabendo quem era esse Senhor, mas agora ele mostra que ele confiava nesse Deus, porque ele sabia que ele poderia ouvi-lo, poderia vê-lo, independentemente da fúria e da força do inimigo, do tamanho do obstáculo à sua frente. Ele confiava que esse Deus, que era tudo aquilo que ele já havia dito no início, estaria com ele. Era uma confiança que levava muita paz e segurança ao seu coração. Então nós vamos ver finalmente aqui que nós devemos também orar, irmãos. Devemos orar, buscar a Deus, colocar, entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas, as nossas angústias, depositá-las nas mãos do Senhor, orando, sabendo quem Deus é, orando, confiando que será ouvido pelo Senhor, e orando, sobretudo, visando a glória de Deus. Olha como ele conclui. Diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, das suas mãos, isto é, das mãos de Senaqueribe. Livra-nos das mãos de Senaqueribe. Olha agora o que ele vai dizer depois: para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Aparentemente você não pode pensar, bem, não há um contrassenso aí? Aí é um homem aflito que busca Deus. O objetivo último da sua oração deveria ser o quê? O alívio que ele precisava. Então ele poderia elencar como o seu ponto fundante, o mais importante, seria ser atendido por Deus. Senhor, eu estou com um problema e tudo que eu quero é que o Senhor resolva esse problema para mim. Eu não sei como fazê-lo. Mas fica muito claro aqui nas palavras de Ezequias que a mente dele estava para além do seu próprio alívio, embora é isso que ele desejasse. Estão compreendendo? O que ele estava aqui querendo era que o nome do Senhor fosse estabelecido diante das outras nações como verdadeiro e único soberano. Era a glória de Deus, ele estava buscando a glória do Senhor. Esse Deus precisa ser conhecido pelas outras nações. Os outros soberanos devem saber quem é esse Deus, quem é o Deus de Israel, quem é o Deus que luta em favor do seu povo, e eles devem se curvar diante desse Deus. Essa era a intenção dele. Irmãos, eu penso que muitas vezes é bem aí nesse ponto quando nós mais falhamos, porque tantas vezes nós nos dirigimos a Deus tão somente, unicamente preocupados com a nossa condição, com a nossa situação, e querendo que Deus tão somente resolva ou que elimine aquilo que tem nos ameaçado ou aquilo que tem nos angustiado, mas não estamos preocupados de forma nenhuma em que essa situação de alguma forma contribua para a glória do Senhor, para que os outros possam ver o agir de Deus nas nossas vidas. E tantas vezes, irmãos, o Senhor está usando destas situações pelas quais nós mesmos enfrentamos, para fazer com que o seu nome seja exaltado, para que outras pessoas possam olhar e ver o que está acontecendo no meio do povo de Deus. É nós colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, tu sabes da minha vida, tu sabes do meu sofrimento,
agora usa tudo isso para a glória do teu nome, Senhor. Atende-me, Senhor, para que eu possa testemunhar da minha fé e eu possa dizer para todas as pessoas: olha, foi o Senhor que me alcançou, eu clamei e Deus me libertou, bendito seja o nome do Senhor. É o que nós precisamos. O nosso foco deve estar em que o nome do Senhor deve ser exaltado. Se para isso for necessário que nós venhamos a passar por alguma dificuldade, que passemos, porque o Senhor não nos abandonará no campo de batalha. Paulo esteve preso, mas o Senhor esteve ali com ele, e ele ali preso disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele confiava no Senhor, e ele sabia que através daquelas cadeias, daquela cadeia, daquelas algemas, daquelas correntes que o prendiam, o evangelho estava sendo levado a toda aquela guarda que cuidava dele, guarda pretoriana. Então, meus queridos, situações difíceis nós passamos, ameaças nós recebemos. Alguém já disse: os Senaqueribes da vida estão aí, tentando roubar de nós a nossa paz, tentando nos sufocar, tentando nos aniquilar, tentando impedir o avanço da obra de Deus, tentando complicar o ministério da igreja do Senhor Jesus. Mas nós precisamos buscar ao Senhor em oração, nunca tentar resolver sozinho, confiar em nós mesmos, mas fazer o que fez o rei Ezequias: entrar no templo, colocar diante do Senhor todas as nossas inquietações, agora orando, sabendo a quem nós estamos nos dirigindo, orando, confiando que seremos por Ele ouvidos, e orando, visando, sobretudo, não somente o nosso bem-estar, mas a glória devida ao nome do nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe, meu irmão. E eu oro por você. Eu não conheço a tua história, eu não sei o que está se passando no teu coração, eu não sei se você entrou aqui com o coração apertado, quem sabe entristecido, não sei se você está enfrentando algum desafio muito grande, se você está ansioso, com medo de alguma coisa. Estão tentando roubar a tua paz, roubar o teu sossego, entrar na tua casa, atrapalhar a tua vida doméstica. Eu quero te dizer que Deus é o único caminho, é buscar ao Senhor verdadeiramente, é confiar a Ele as nossas vidas, é colocar nas suas mãos a nossa história e tudo aquilo que tem nos angustiado, orando com a consciência de quem é esse Deus que nós estamos buscando, confiando de coração, de todo o coração nele, buscando a glória do seu nome, e fazendo isso no nome daquele que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém.